A paz do Senhor, meus defensores da fé. Me chamo Hélio Júnior e este é o canal No Fio da Espada. Hoje nós vamos comentar sobre um personagem bastante polêmico da palavra do Senhor, chamado Judas Iscariotes. A palavra nos mostra que Judas estava destinado à perdição para que se cumprisse a Escritura. João 17:12. Em paralelo a isto, podemos citar Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até ao ímpio para o dia mau. Porém, como Deus destina alguém para a salvação ou para a perdição? Será que Deus criou Judas para ser o traidor incondicionalmente? Seria Deus a causa da traição de Judas ou seria o mau uso que ele fez de sua própria liberdade? Vamos seguir um princípio bíblico que nos diz que referências claras nivelam referências obscuras. Se ficarmos apenas com o texto de João, não poderemos ter uma compreensão adequada sobre como Deus destina alguém à perdição. Dessa forma, usaremos uma referência semelhante, mas que nos ajudará a lançar luz sobre alguns pontos que esses versos não abordam. Usarei como base para esta análise 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, que nos diz o seguinte, a versão da NVI: Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Não confundam em pensar que os que são destinados os são para desobedecer, como se o texto estivesse querendo sugerir que estes desobedecem porque para esse fim foram criados. O texto está se referindo que eles são destinados por desobedecerem, isto é, porque desobedecem à mensagem, então estão sendo destinados, e não destinados para desobedecer. E é muito óbvio, pois toda a desobediência à lei do Senhor redunda em transgressão dessa lei. E a transgressão, a condenação. O que Pedro está dizendo é o mesmo equivalente em dizer que toda pessoa que transgride a lei está destinada a ser condenada por ela. Isso é óbvio. Neste último, a consequência de ser destinado acha-se no porquê. Observe que se alguém comete alguma transgressão, algum crime, qual o destino dessa pessoa? Ser preso. É a prisão. E dependendo da nação, né, pode ter até sentença de morte, dependendo do local aonde eles cometem esse crime, né? E agora a pergunta que a gente faz é: essas pessoas nasceram para cometer esses crimes? Claro que não. O porquê revelará a causa do seu destino, e é na causa que compreendemos o destino, pois o destino é o efeito, a consequência da causa, a consequência que se revela desse porquê, e o que se revela desse porquê é a desobediência. Ela é a causa que conduz ao destino citado por Pedro. Dessa forma, os que desobedecem são destinados à perdição. Os que desobedecem têm como consequência a sua desobediência o destino de perdição. E aí fica 3 pontos que a gente observa só nesse versículo aí, citado por Pedro. A incredulidade, que é a causa da desobediência, a desobediência, que se torna a causa do destino, e o destino, que é causado pela desobediência, que é o efeito da desobediência, a consequência disso, né? Nisso mostra-se claro que ninguém foi criado para um destino de perdição ou tormento eterno. Mas todos os que vão para esse destino vão por causa de suas escolhas e não por causa de Deus. Então Judas Iscariotes foi criado para ser o traidor? Teria Deus criado Judas, determinado, manipulado suas ações para que ele seja o traidor, a fim de que a Escritura se cumpra? Melhor, em casos como esse, sobre qual perspectiva a Escritura foi escrita? Seria pela perspectiva determinista fatalista ou não? Eu particularmente acredito que não, na minha humilde opinião. Mas como as Escrituras deveriam se cumprir? Deus não deveria determinar incondicionalmente, não? Porque senão alguma coisa poderia fugir do seu controle? E aí eu deixo a seguinte pergunta: e os demais atributos de Deus, como é que ficam? Sabedoria, inteligência, presciência. Considerando a presciência do Senhor, ele havia de escolher 12 discípulos. Ele viu que entre esses 12, um o trairia. Sabendo que a traição desse não interferiria em seus planos, decidiu escolhê-lo a si mesmo. Mas, independente do motivo, foi dada a maravilhosa oportunidade de conhecer ao Senhor. Então inspirou todos os seus profetas a escrever tudo aquilo que, pela sua presciência, já tinha visto, e que Judas livremente o haveria de trair. Nesse aspecto, a Escritura deveria se cumprir, pois aquilo que o Senhor viu, que de fato ocorreria, que ocorreria efetivamente, ele registrou em sua palavra, mas não porque Deus manipulou as ações das pessoas para esse fim. Por exemplo, havia 2 portas para Judas.
a estreita e a larga. Deus viu que Judas escolheria a porta larga e inspirou para tudo quanto fosse escrito sobre ele, o fosse pelo próprio exercício do uso de sua liberdade, ao qual foi visto atemporalmente pelo Senhor. No entanto, as consequências do mau uso dessa liberdade também estão escritas. Só que aí, como eu trouxe essa ênfase da questão de que Deus viu um futuro de Judas e registrou o que de fato haveria de acontecer. Mas a pergunta que eu faço agora é: todo o futuro que Deus vê, indubitavelmente tem que acontecer? Todo o futuro que Deus nos revela deve acontecer? E eu vou provar que não. Na palavra do Senhor, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 23, do 10 ao 13. Então orou Davi, rei Davi. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila a destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Olha só que interessante. Isso, querido, chama-se de futuro contingente condicional. Nós temos um futuro provável, ao qual Deus conhecia. O Senhor conhecia o futuro certo dos caminhos que Davi percorreria, pelo fato de ser onisciente. No entanto, Deus conhece todos os futuros prováveis. E Davi, ao fugir de Keila, fez com que o povo de Keila não traísse. Ou seja, aquele futuro que Deus viu que haveria de acontecer, não aconteceu. Porque Deus não determinou todas as ações das pessoas. Isso é tremendo. Judas, no dia do julgamento, não terá como dizer: Senhor, foi o Senhor que determinou minhas ações. O desejo do Senhor é salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. Será que o Senhor, ao escolher Judas, tinha esse desejo de querer salvá-lo? Com certeza, meu querido. Porém, como dito acima, os que são destinados à perdição são destinados por suas próprias escolhas, assim como para salvação. Para lançarmos luz melhor sobre essa questão de para isso foram destinados, nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 28, em que Paulo observa que ele prega a palavra para um grupo de judeus na casa ao qual ele está hospedado, desde manhã até a tarde. E há uma controvérsia entre eles. Alguns acreditam e outros não. E para os que não acreditam, o Espírito Santo lembra Paulo uma seguinte palavra de Isaías: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Talvez alguém diga aqui: aí, tá vendo? Deus foi quem determinou para que o povo de Israel, ou pelo menos alguma parte desse povo, não se convertesse, não acreditasse e não fosse salvo, não fosse curado. Mas a pergunta que eu faço é: em que contexto essa referência está? É no capítulo 6 de Isaías. Isaías chega diante do Senhor e vê a glória do Senhor, e o que é que ele diz? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus em nenhum momento lançou uma sentença de juízo contra um povo por nenhum motivo, por nada. Não é que o povo estava lá fazendo tudo o que Deus aprova e de repente Deus vai e endurece o coração deles, sem ver nem para quê. Nada disso. A palavra de Deus vai dizer em Ezequiel que o Senhor não faz nada sem razão, sem um motivo. E a gente aprendeu em outras mensagens, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que há uma razão para Deus endurecer o coração de alguém, O Senhor não é um Deus caprichoso. O Senhor é juiz e ele julga, e o juiz julga e dá sentenças justas. O povo de Israel estava reprovável aos olhos do Senhor, e por isso que o Senhor o endureceu. É como o caso de Faraó. Faraó, a priori, ele não tinha o coração endurecido. Deus vai endurecer o coração de Faraó de forma consequente à sua incredulidade. É como quem diz: você não vai acreditar?
Pois eu vou fazer um negócio e eu não quero que você acredite agora. Mas eu vou lhe apertar bem muito. E você não vai acreditar, porque eu quero que o meu juízo recaia sobre você. É isso que Deus disse a Faraó, em outras palavras. E é isso que 1 Pedro 2, 8, e em paralelo com esses demais textos, a palavra de Deus está a nos dizer. Mas para encerrar aqui com chave de ouro, vou citar um calvinista renomado aí, inclusive tem até um livro dele. Judas Iscariotes estava predestinado a ser o traidor de Jesus, abre aspas. Aqui em João 3,16, 18 e 19, é o próprio Senhor quem afirma que a Escritura tinha que se cumprir na ação de Judas. Isso não significa que Judas foi especificamente levado a este ato de traição por um decreto do destino quanto o qual teria sido impossível lutar. Mesmo estando prevista a traição de Jesus por um dos seus companheiros mais chegados, foi por escolha pessoal de Judas que ele e não outro acabou desempenhando este papel. Apesar do sabor de predestinação da linguagem, Judas não se perdeu contra sua vontade, mas com sua concordância. Ele poderia ter atendido ao último apelo que Jesus lhe fez naquele gesto de comunhão na mesa do cenáculo, mas decidiu, em vez disto, entender-se com um grande adversário. Jesus não tem responsabilidade pela decisão fatal de Judas. Este, com os outros discípulos, fora dado ao Filho pelo Pai, mas a apostasia é uma possibilidade solene mesmo entre aqueles assim confiados a Jesus. E quem escreveu isso foi nada mais nada menos que F.F. Bruce. Fique com essa palavra no coração. É certo, querido, que Deus não determinou as ações de ninguém condicionalmente para conduzir as pessoas à perdição. Não de forma primeira, não de maneira primeira. Talvez consequente, pode ser, mas de primeira não. E outra coisa que a gente aprende aqui com essa história de Judas é que ninguém é insubstituível diante do Senhor. Havia um trono reservado para ele, um trono entre os 12, mas ele abandonou esse trono, abandonou este lugar. E outro o substituiu. Se eu e você não cumprirmos o chamado que Deus nos tem confiado, seremos substituídos e Deus levantará outra pessoa. Por isso, siga a palavra de Deus, confie no Senhor Jesus e tenha confiança também em si mesmo, porque é isso que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 14. Um grande abraço e a paz do Senhor. E se esse vídeo, se essa análise edificou você de alguma forma, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe com alguém.